Olá, bom dia, graça e paz a todos. Pastor Carlos, da Igreja Batista Independente de Torrinha, da Igreja Batista Independente de Dois Córregos. Eu venho aqui neste primeiro dia do ano de 2021 para desejar a todos que ouvirem esse vídeo um bom ano, um ano cheio de conquistas, um ano cheio de amor, de paz e de luz. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue nos abençoando. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, mas com a graça de Deus conseguimos atravessá-lo e agora vamos dar início a um novo ano. O ano é novo, todo mundo sabe, mas com certeza os problemas eles continuam. A pandemia continua, infelizmente os casos aumentando, os problemas sociais continuam, os problemas familiares continuam, os problemas com as drogas continuam e assim por diante. E Deus tocou no meu coração nesta manhã de estar trazendo uma palavra breve para os irmãos, uma palavra que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 11, onde a palavra do Senhor diz assim: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Diz assim: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Amém? Glórias a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela sempre pede para que nós venhamos ajudar as pessoas, para que nós venhamos consolar, confortar as pessoas, para que nós venhamos dizer palavras que edificam as pessoas. Nos dias em que nós vivemos, infelizmente é comum encontrarmos muitas pessoas críticas, pessoas que pouco apoiam os sonhos dos outros, pessoas que muitas vezes até inibem o agir das pessoas. E neste texto de Paulo, ele pede para nós animarmos, ajudarmos uns aos outros. E eu separei aqui alguns tópicos de como então eu poderei ajudar as pessoas que estão próximas de mim. Primeiro, eu tenho que me ajudar, eu tenho que estar bem. Não tem como eu ajudar alguém se eu não estiver bem comigo mesmo, né? A palavra, ela fala que quem é o homem, no Salmo 8, para que ele se preocupe consigo mesmo. Então, muitas vezes, nós sentimos dificuldades em ajudar as pessoas, em apoiar as pessoas, porque na verdade nós não nos ajudamos. Nós sentimos dificuldades de amar as pessoas porque muitas vezes nós não nos amamos. E neste Salmo 8, a palavra fala que embora o homem seja tão pequeno, Deus o fez somente abaixo de ti. E Deus criou todas as coisas para que o homem reinasse sobre elas, para que o homem administrasse, tomasse conta de todas as coisas. Então, para Deus, nós somos pessoas importantes. Para Deus, você é uma pessoa importante. Então, para mim estar bem, eu tenho que estar perto de quem me valoriza. E se tem alguém que valoriza você, meu irmão e minha irmã que está ouvindo essa mensagem, hoje, não sei qual horário que você vai acessar esse vídeo, qual o dia, mas eu quero que você saiba que se existe alguém que admira você e que apoia você nos teus sonhos e nos teus projetos,
Esse alguém é Deus. Então não tem como o ser humano por si próprio estar bem se ele estiver afastado de Deus. Você pode ser um grande empresário, você pode ter muitos bens materiais, você pode ter tudo o que muitas vezes as outras pessoas invejam que você tem. Só que de repente você não está bem consigo mesmo. De repente você não é feliz. De repente você tem muitas coisas e poderia abençoar a vida de muitas pessoas, mas você não consegue sequer abençoar a sua própria vida. Você não consegue sequer muitas vezes usufruir das bênçãos que Deus tem dado para você. Então, primeiro, para que eu possa animar outras pessoas, para que eu possa ajudar outras pessoas, eu preciso estar bem comigo mesmo. Segundo, animar, ajudar uns aos outros, ele é o exercício de seguir o mandamento, amar ao próximo. Eu tenho que exercitar isso dentro de mim e eu tenho que começar exercitando isso dentro da minha própria casa. Tem um texto que eu gosto muito, eu cito muito ele na igreja, que se encontra lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo, onde São Paulo escreve para Timóteo, está lá em Timóteo 5:8, que diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os de sua própria casa, ele negou a fé e é pior do que um infiel. Então vejam bem, nós estamos falando de dar ânimo para as pessoas, de ajudar as pessoas. Primeiro eu tenho que me ajudar. Primeiro eu tenho que estar bem comigo. Segundo, eu tenho que exercitar isso dentro da minha própria casa. Eu tenho que começar a cuidar das pessoas que estão mais próximas de mim, que é a minha família, que é a minha esposa, minhas filhas, meu filho, minhas netas, genros, sogras, os familiares e principalmente os de dentro da minha casa, as pessoas que convivem comigo. Se eu não fizer isso, mesmo que eu faça outras coisas fora deste texto, deste contexto, eu estou negando a fé. Aqui fala: se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, ele negou a sua fé, quer dizer, eu estou negando a minha fé. Nós estamos iniciando um ano agora e nós fazemos muitos planos, mas é necessário que nós venhamos fazer uma análise de como está sendo a nossa convivência familiar, de como nós estamos vivendo dentro da nossa casa. O inimigo, em João 10:10, fala que ele veio para destruir, roubar, matar. E Jesus fala: eu vim para que tenha uma vida com abundância. Deus não quer que você viva dentro da sua casa em tempos de guerra. Deus não quer que vocês vivam dentro de suas casas uns contra os outros, mas um para com os outros, um ajudando os outros, um animando o outro, animando o próximo. E há essa necessidade de o mundo todo entender isso. Nós precisamos voltar a ser família, nós precisamos nos amar como família. Que 2021 seja um ano, profetizo em sua vida, que você venha viver mais em família. A pandemia ensinou algumas pessoas a viver em família, mas no entanto, tenho visto que muitas pessoas ainda não entenderam isso. Muitas pessoas ainda não compreenderam isso, que a família ela chega a ser mais importante do que a própria igreja. Não adianta a pessoa estar dentro das igrejas, como existem muitas pessoas, se elas não vivem bem dentro da sua própria casa, se elas não são igreja lá fora. Nós temos que ser igreja lá fora. Ser igreja dentro de uma igreja é muito fácil, porque nós ficamos dentro de uma igreja 2, 3 vezes por semana, algumas pessoas 1 vez por semana, 2 vezes por mês, 1h30 no máximo. Então ser santo dentro de uma igreja é a coisa mais fácil do mundo. Ser caridoso dentro de uma igreja é a coisa mais fácil do mundo. Mas não é isso que a palavra de Deus pede.
Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Jesus nos ensinou na sua caminhada e no seu ministério. Ele sempre esteve animando as pessoas com suas parábolas, com seus ensinamentos e principalmente com a sua compreensão. Jesus nunca julgou ninguém. Ele diz: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Ele sempre procurou levar o reino de Deus até as pessoas. Então, que neste ano nós venhamos entender que nós precisamos cuidar das pessoas que estão próximas de nós e devemos exercitar isso, cuidando daqueles que estão dentro da nossa própria casa. Terceiro, para eu animar, para eu ajudar os outros, eu preciso de um ambiente abençoado. E o que é ter um ambiente abençoado? Provérbio 16:20 diz que quem cuida e examina cada questão, quem observa, quem cuida, quem examina cada questão, que pensa com cuidado sobre as questões que vêm até ele, essa pessoa, ela prospera. Nós somos rápidos demais para dar respostas, mas dificilmente nós nos colocamos no lugar da outra pessoa. E isso, muitas vezes, nos leva à própria condenação. Paulo fala lá em Coríntios que se nós examinássemos a nós mesmos, se cada um examinasse a sua consciência, não seria julgado. Mas nós somos rápidos para dar respostas. Certa vez Natã conta uma história para o rei Davi, de um homem que tinha muitas ovelhas e do seu servo que só tinha uma ovelha, e que certa vez esse senhor recebeu lá um visitante e precisou sacrificar uma das ovelhas, e esse homem então acabou sacrificando a ovelha do seu servo, aquela única ovelha. E Davi então foi apressado em julgar e disse: esse homem é digno de morte. E Natã então responde para Davi: esse homem do qual estou me referindo, meu senhor, meu rei, é o Senhor. O Senhor poderia ter quantas esposas quisesse, mas o Senhor escolheu a esposa de Urias. Mas Davi, mesmo estando em pecado, mesmo estando errado, ele não pensou para responder aquele homem. E nós muitas vezes nós não pensamos. Então nós temos que criar um ambiente para que eu possa viver em paz dentro da minha casa, para que eu possa viver em paz no meu trabalho, na igreja. Eu tenho que criar um ambiente, e para isso, Provérbio 16:20 diz que eu tenho que examinar cada questão que chega até mim, examinar com cuidado, com cautela. Também, para que eu tenha um ambiente bom, eu tenho que prestar atenção nas sementes que eu estou plantando, porque a palavra fala que o homem colherá tudo aquilo que ele semear. Também Provérbios 27:18 diz que aquele que cuida de uma figueira, ele comerá o fruto dela. Ou seja, além de eu semear boas sementes, eu tenho que estar cultivando, estar cuidando dessas sementes. Não adianta eu dizer para minha esposa todos os dias: ai amor, eu te amo, se eu não faço isso com atos, com atitudes, se eu não coopero com ela dentro da minha casa, se eu não escuto os desabafos dela, se eu não sento para conversar com ela, para saber como foi o dia dela. Não adianta eu encher meus filhos de presentes se eu não os educo, se eu não dou um bom exemplo a eles. Então nós temos que criar um ambiente favorável para nós. Outra coisa muito importante para termos um ambiente favorável é nós seguirmos esse conselho que Jesus dá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus,
no capítulo 6, no versículo 34, aonde ele diz assim, prestem atenção, é Jesus quem disse, não sou eu. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trata as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amados, muitas pessoas não vivem mais porque vivem planejando algo para o ano todo, para daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, e não consegue viver o hoje. O excesso de passado nos traz depressão, o excesso de futuro nos traz ansiedade, nos faz com que nós não venhamos viver o dia de hoje. Eu tenho que procurar viver bem o dia de hoje. E talvez você pense, então pastor, eu não posso me programar, eu não posso fazer planos. Sim, você deve se programar, você deve fazer planos. Provérbios fala que nós devemos ser como uma formiga, trabalhar, ajuntar no verão para quando vir o inverno ter o que comer. Nós devemos sim se programar, sim, só que eu tenho que se programar no futuro, vivendo bem hoje. Porque se eu ficar pensando o que eu vou fazer daqui 3 meses, mas não tomar cuidado com aquilo que eu estou fazendo hoje, daqui 3 meses eu vou quebrar a cara. Então eu tenho que acordar cedo e fazer aquilo que Jesus pede em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas Deus nos acrescentará. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Temos sim que agir, oração, orar e agir, mas nós não podemos fazer com que essa nossa ação atrapalhe o momento de viver hoje, que essa nossa ação nos tire da presença de Deus, que essa nossa ação nos tire da presença da nossa família, nos tire a atenção lá no nosso trabalho, nos nossos investimentos. Quantas pessoas se perdem porque ficam pensando, daqui 3 meses eu vou ganhar tanto, ou vou fazer tanto, ou vou construir tanto. Nós nos perdemos. Em fevereiro do ano passado, eu paguei aluguel do ano inteiro da Igreja Batista Independente de Dois Córregos. E sabe o que aconteceu? Em março, a igreja foi fechada. E daí? Se eu estivesse vivendo a palavra de Deus, né? Se eu estivesse tomando os cuidados, eu não teria feito isso. Mas pastor, e daí? Como que ficou? Estamos negociando, reverter os 3, 4 meses que ficou parado para esse ano, mas é difícil. As pessoas que alugam lá dependem desse dinheiro, já gastaram, precisam também. Então quer dizer, muitas vezes nós acharmos que sabemos o que vai acontecer amanhã atrapalha muito o nosso dia de hoje. Então, que você guarde essa palavra no seu coração, que você cuide bem de você, que você entenda que você é templo do Espírito Santo, que você venha cuidar das pessoas que estão ao seu redor, e isso automaticamente vai expandindo. Aquelas pessoas começam a cuidar de outras, e a hora que nós notarmos, estamos todos fazendo a vontade de Deus, uns cuidando uns dos outros. A palavra de Deus fala que é muito melhor a gente dar do que receber. Deus te levantou por cabeça e não por cauda. Esse ano, se você edificar a sua casa sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor, independente da igreja que você frequente, será um ano de vitória na sua vida. Grandes coisas vão acontecer, mas nós temos que viver a palavra de Deus.
Nós temos que entender que temos que viver um dia de cada vez e entregar esse dia, todos os dias, nas mãos do Senhor. Eu quero que você feche os olhos, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor meu Deus, por esse momento especial em nossas vidas, Senhor meu Deus. Eu agradeço por esse ano que está se iniciando hoje, pela oportunidade que o Senhor está dando de nós escrevermos uma nova história. Cada dia que nós levantamos, que o Senhor nos coloca de pé, é a oportunidade que o Senhor nos dá de sermos semelhantes a Ti. Por isso eu peço que o Senhor arranque do nosso meio todo espírito de medo, de covardia, todo espírito, Senhor meu Deus, de juiz, de julgamento, todo espírito, Senhor meu Deus, de confusão, ó Pai, que o Senhor venha pôr no nosso meio o Teu espírito de paz, de luz, que o Teu Espírito Santo venha guiar os nossos passos, que o Senhor venha nos dar a direção correta, ó Pai, daquilo que nós devemos fazer a cada dia que o Senhor nos dá a oportunidade, ó Pai. Eu louvo a Ti por neste momento estar aqui diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Tenham todos um bom ano, um bom 2021.